que nós fizemos uma reunião de diretoria, muita gente me pergunta, e não uma assembleia? Nós fizemos isso porque o nosso estatuto, que foi produzido em 2009, faz uma série de exigências para que se chame uma Assembleia Geral. A principal delas é que se defina já desde o edital da convocação o que vai ser votado. E a votação deve ocorrer depois de uma etapa de discussão. Aí você participa por urna eletrônica, né? Alguns de vocês talvez já tenham feito isso. Então, nós não queremos, a diretoria pode convocar uma assembleia com 5% dos filiados, o conselho de representantes, não é o problema de quem chama uma assembleia, mas de possibilitar uma análise e dar um indicativo se devemos ou não chamar uma assembleia cuja pauta seja uma decisão de greve ou não greve. Então nós chamamos essa reunião preliminar, até porque semana passada é que ocorreram todas essas mobilizações na universidade. E esta semana tem um conjunto de outras mobilizações, a exemplo, os estudantes estão reunidos agora em assembleia, e tem um conjunto de cursos que já definiram por greve. Eu tenho aqui, não sei se a listagem está atualizada, eu pedi que o DCE viesse aqui dar um informe. Deixa eu ver aqui, tem arquitetura e urbanismo, biologia, psicologia, geologia, farmácia, serviço social. Não, serviço social e estado de greve. E relações internacionais também estado de greve. Depois tem, só um segundinho que eu vou contar aqui. Cursos ou campi, em Araranguá, a maioria era Araranguá, tem Blumenau também, queriam fazer assembleia, os estudantes fazendo assembleia. Então, a diretoria achou prudente chamar uma reunião ampliada, convidando o CR, e daqui, se a avaliação for majoritariamente indicativa de que devemos chamar uma assembleia com uma característica decisória de greve ou não greve docente, nós procederemos. Então não há nenhum problema em que nós chamemos, por parte da diretoria, que se chame uma assembleia. Então a ideia é fazer uma discussão aberta, orientativamente nós vamos dar 3 minutos para as pessoas fazerem considerações. Acho que numa primeira rodada é de análise, na segunda rodada de proposições de encaminhamento. Pode ser assim? Mas eu queria perguntar se tem alguém do DCE aqui. Eu sei. Tem da pós. Ótimo. Eu tinha pedido ao Luiz que viesse alguém da pós. Eu vou passar a palavra. E do Sintufsky, que eu também fiz o convite. Vamos começar a assembleia agora. Eu sei. Esse aqui eu mandar alguém. Então vamos passar a pós, pode ser? APG. Seu nome? Vinícius. Boa tarde a todos e todas. Só corrigindo, eu não sou da APG, né? Sou um pós-graduando, mas como o pessoal da APG precisava ficar lá, a gente meio que está se dividindo tarefas na assembleia que está acontecendo agora. Eu sou estudante da pós-graduação em educação. Nós, enquanto coletivo discente, a gente fez uma assembleia e deliberou por greve a partir dessa segunda-feira. Portanto, o PPGE já está em greve, puxada pelos estudantes. Outros cursos de pós-graduação também já deliberaram por greve. A gente não está com a lista atualizada porque de manhã tiveram uma série de assembleias, mas a gente deve ter uns 60 cursos de graduação já em greve, né? Até ontem de noite eram 56, agora deve ter uns 60 já em greve e a Assembleia Geral está acontecendo lá. Só para falar um pouquinho, né, por que a gente, após debater e analisar toda essa conjuntura, né, por que a gente decide por greve, né? Que ela surge em torno desse projeto Futurice, né, mas só foi
uma das coisas, né? A greve ela é muito mais profunda, né? As condições que nos colocam. Só nesse ano a gente tem uma média de 86 trabalhadores terceirizados que foram demitidos devido aos cortes. Soma-se a isso o cancelamento da CEPEX, né? Importante evento tradicional, evento da nossa universidade, redução de bolsa na pós-graduação, né? Que não está sendo renovada. Quando um estudante de pós-graduação defende, essa bolsa já passaria para os estudantes novos, não está acontecendo, né? Elas estão sendo recolhidas. Isso gera uma implicação direta na qualidade das nossas pesquisas de pós-graduação e na vida dos estudantes pós-graduandos. E ontem a gente teve o repasse também que só para esse mês o orçamento da universidade já está faltando 2 milhões para fechar o orçamento, né? A universidade precisa de 12 milhões para fechar o orçamento mensal e falta 2 milhões para fechar o orçamento desse mês. Então a gente já está numa situação que acho que todos, né, que vivem a universidade já estão sentindo na pele, né, nos seus centros. Então a gente vem dar esse repasse aqui, né, convocando, né, eu ia falar convidando, mas acho que a gente está numa situação tão precarizada que a gente já traz uma convocação para os professores, né, a chamarem essa assembleia para discutirem com seriedade a greve, até porque o movimento real dos estudantes já está acontecendo. Então, não deliberar para uma greve é também não reconhecer o movimento legítimo dos estudantes que já puxaram esse movimento e estão em massa paralisados, né? Isso traz consequências na vida dos estudantes. Então, vamos debater com responsabilidade e chamar uma assembleia para deliberar por greve. Muito obrigado. Fica aqui de novo o convite, se tiver o Sintufsky. Só para lembrar, nós estamos com videoconferência com curitibanos, Araranguá e Joinville. São os 4 campi, tá? Nós não conseguimos vê-los, mas eles estão nos assistindo e podem também participar. A palavra está aberta. Carlos, pode dizer, por favor. Eles têm outro microfone ou é só esse? Paulo, às vezes eu não sei o nome de todo mundo, vai ter alguém que vai recolher aqui o nome, tá? É o Paulo Luiz e depois o Samuel. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar aqui mais como representante do Conselho Universitário. E desde que começaram esses cortes, a gente vem discutindo lá no Conselho e, de certo modo, a gestão vem tentando empurrar as coisas, né, até chegar no limite. E analisando isso aí, eu tenho feito um trabalho lá com os professores do CFH, com os chefes de departamento e coordenadores, para discutirem a possibilidade de nós levarmos para o Conselho Universitário a proposta de suspensão do calendário acadêmico. É uma proposta mais radical do que suspender vestibular, etc. Por quê? Porque, de certo modo, protege os 3 segmentos dessa universidade. E é o que está acontecendo aqui. Então, temos feito essa discussão. A maioria dos professores, eles vão nessa direção também. Estou dizendo do CFH, tá? Eles estão indo nessa direção, porque é responsabilidade do Conselho Universitário de aprovar e suspender esse calendário, quando necessário. Em situações extremas, necessitam de medidas extremas. Então, nós estamos no CFH trabalhando, ouvindo as pessoas, para construir essa possibilidade de propor, se tiver uma reunião no Conselho Universitário, essa suspensão do calendário. Como é que aconteceria isso? Suspenderia a partir do dia X que nós estabelecêssemos, de acordo com o recurso que tem, sei lá, dia 15, e passaríamos a bola para o governo responder. A sociedade iria saber que aqui não iria ter entradas de mestrado, doutorado, não iria ter transferência, não iria ter vestibular, tudo estaria suspenso até a situação ser resolvida. No dia que o governo
desse uma solução para esses cortes, aí nós poderíamos voltar de onde nós paramos, no dia que nós paramos, dar um shift no calendário e continuar. Então essa é uma proposta que eu tenho trabalhado lá no meu centro como representante dos professores do CFH e gostaria de colocar para os colegas para discutirem com outros colegas para ver se essas representações chegam até o Conselho Universitário e a gente sai com uma solução, digamos assim, mais institucional para proteger todos os segmentos dessa universidade. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Paulo Riso, sou professor aposentado desde o ano passado. Eu acho que eu não tenho nada contra o que o professor Carlos relatou aqui. Eu acho que é importante ter um posicionamento do Conselho Universitário, mas acho que nós estamos discutindo uma outra coisa. Nós estamos discutindo a luta. E a luta significa singelamente a luta. E a luta a gente não transfere, não terceiriza, a gente assume a luta. Eu acho que o Conselho Universitário pode definir parar a universidade por falta de condições de jogar bola para o governo. Mas o que está posto nesse momento é que nós, professores, os estudantes, a comunidade universitária, estão sendo desrespeitados. A educação, a ciência e a tecnologia nesse país estão sendo jogados aonde? No lixo. E nós temos que nos mobilizar. Eu não sei se nós vamos fazer greve ou não vamos fazer greve. Eu penso que essa reunião ampliada aqui já demonstra que nós temos que fazer uma assembleia. E essa assembleia vai decidir as formas de luta. Se decidirmos por greve, a greve vai ser difícil, vai ser dura, vai, mas nós já tivemos outras situações em que foi. Nós já fizemos greve nessa universidade que teve corte de salário. Pode ter novidades com esse governo? Pode. Mas nós temos uma experiência de luta que nos afirma que esse é o momento de nos mobilizarmos, de unificarmos a comunidade universitária e, portanto, eu creio que é o momento de fazer uma boa assembleia dos professores para discutirmos a fundo a situação da universidade e como nós assumirmos a luta para reverter essa situação. Boa tarde a todos, colegas, docentes. Na última assembleia realizada, quando a gente deliberou o encaminhamento da votação, participação no Dia Nacional de Luta, dia 13 de agosto, eu pedi para falar porque estava angustiado com a questão da falta de discussão sobre estratégia. Você estava naquele dia, que já era um dia, né, de acúmulo de lutas que a gente vem fazendo desde maio, né, nacionalmente. Eu estou mais agora, nesse momento, né. Então é difícil de alguém vir aqui dizendo nós não precisamos lutar, está tudo bem e tal. Pode ser que tenha, e a gente observou que tinha, na votação da greve geral e mesmo nessa votação da paralisação do Dia Nacional de Luta, em defesa da educação, contra a reforma da Previdência, no dia 13 de agosto, 29% dos professores que foram a voto, né, na consulta eletrônica votaram contra. Então tem entre nós essa faixa de 29, 30, pouco mais por cento de colegas que acham que está tudo bem. Eu não acho isso. Mas não acho também que a gente faz greve em solidariedade às demais categorias, né? Acho que a gente antecipou um time de uma estratégia que estava no começo de construção. O que me incomoda profundamente, quero ser franco com vocês, nós somos uma categoria nacional. Ninguém, até esse momento, e eu pedi para vários colegas que eu sei que têm contatos com as nossas entidades nacionais, que trouxessem um informe para dizer, ó, a avaliação da UNE é essa, a avaliação da FASUBRA é essa aqui, a avaliação do ANDES é essa aqui. Para a gente ter uma noção para onde nós estamos caminhando.
Eu acompanhei várias assembleias, porque eu transitei pela UNB, vim para cá, tenho contato no Pará, acompanhei várias assembleias universitárias e ninguém discutiu o indicativo de greve ainda. Tem uma discussão de paralisação de 48 horas agora em setembro, sem data definida. Então, acho que a discussão entre nós, né, não se trata de fazer esse raciocínio maniqueísta, nós somos contra ou a favor dos estudantes, não tem nada a ver com isso. A discussão aqui entre nós deve ser, sim, qual é a estratégia para construir um movimento nacional que não seja essa lógica rasa, vou usar essa palavra, de que nós somos o estopim de uma greve nacional que vai derrubar o governo Bolsonaro. Não dá, né, gente? Nós temos alguns anos de estrada, muitos de vocês participaram de movimentos duros, sim, mas nunca isolados. Nunca isolados. E nessa conjuntura, acho que tem esse peso sobre a nossa cabeça. Então, acho que a gente tem que fazer uma discussão tranquila, serena, mas sobre esse ponto de vista. Qual é a melhor estratégia de enfrentamento desse governo para defender não só a Universidade Federal de Santa Catarina, mas o conjunto das instituições de ensino superior que estão sendo atacadas nesse momento. Eu pensava em algo que fosse cumulativo, que fosse agregando mobilização, paralisações parciais, ocupação de território, mobilização dentro e fora da universidade, sem dar para eles a chance de nos cortar salário, de abrir PAD contra colega, de demitir colega, de vir retaliar. Mas não uma greve tradicional nos moldes, greve por tempo determinado, aperta o botão, piloto automático, em 2 semanas o campo está esvaziado. E aí a gente faz o jogo do governo, desculpe, mas essa é a minha conclusão. Então eu queria propor que a gente tivesse uma reflexão, se a diretoria da PUFSC estiver informe, se o pessoal ligado ao ônibus aqui, vários colegas que militam, no ônibus estiverem informe, por favor, qual é a avaliação nacional que essas entidades que nos representam fazem. Isso que a gente está precisando para fazer uma discussão de fato séria e profunda. Obrigado. Célia Vendramin. Boa tarde a todos e todas. Muito bom estar nessa assembleia aqui, né? Nessa assembleia, não, desculpa. É a vontade, o desejo, uma assembleia, né? Nessa reunião com tantos colegas. Bom, nós temos 2 fatos bastante objetivos, né? Primeiro, os ataques à universidade pública, à educação pública de um modo geral, que quem está aqui há muito tempo sabe que isso não é novo, mas que temos vivido um agravamento aí gigantesco, né? Por meio dos cortes orçamentários e do programa Futuros. Então, dado o objetivo que temos, as próprias administrações estão anunciando que não tem como seguir com o calendário letivo. Segundo fato objetivo, os estudantes dessa universidade estão em greve. Já são 65 cursos que até hoje, né, deliberaram pela greve. Cursos de pós-graduação também já estão deliberando pela greve. Agora está a Assembleia dos Estudantes da Graduação, amanhã da pós-graduação. Então, queremos ou não, gostemos ou não, os estudantes dessa universidade estão parados. Se a gente vai fazer greve ou não vai, não sei. Mas nós temos que considerar esses 2 fatos objetivos e se posicionar. Não dá para fazer de conta que nada está acontecendo. Além do que, a greve estudantil é por uma pauta que é nossa, não é uma pauta específica dos estudantes. É uma pauta de defesa dessa instituição, de defesa da universidade pública. Então, nós precisamos, eu faço coro aqui aos que estão chamando de uma assembleia para a gente se posicionar e saber como vai se colocar agora nesse contexto de greve estudantil na UFSC. Segundo aspecto que eu gostaria de refletir aqui com vocês. Bom, nós somos, como já foi falado aqui, uma categoria nacional, né? À mercê de um governo federal e somos um sindicato local, né? Que não podemos sentar na mesa de negociação e que não temos uma articulação com uma entidade nacional. Vejam, já houve uma primeira rodada de votação eletrônica que deliberou por filiar-se a um sindicato nacional. Temos agora a segunda etapa. Vamos nos filiar em qual sindicato nacional? CIANDES, né, que reúne grande parte das universidades públicas municipais, estaduais e federais, ou ao PROIFES. E isso tem sido protelado, já era para ter acontecido em agosto, o Conselho de Representantes, né, prorrogou para setembro e agora parece que para outubro, se eu
eu não me engano, né? Portanto, a gente precisa, mais do que nunca, urgentemente, né, fazer esse encaminhamento para a gente se fortalecer enquanto sindicato, não só local, mas nacional, e enfrentar essa conjuntura que a gente está vivendo. Professor Alquimar. Meu nome é Alquimar, eu sou aqui do CCE. Eu vou talvez compartilhar algumas coisas que eu tenho pensado, né, ainda está tudo ainda em ação, né, mas enfim. Primeiramente, com relação à greve, né, eu não descarto em absoluto. Inclusive, eu estou aqui na UFSC desde 94, eu frequento universitários desde 78, bastante tempo já. E isso é uma coisa que a gente foi ensinado esse tempo todo, é que as nossas conquistas todas foram tiradas da força através de greve. Né? Isso aí é evidente, eu não descarto em modo algum. Agora, em toda greve, fica sempre aquele travo, um pouco de só isso se faz, só para. Quais são outras possibilidades? Eu não descartaria de modo algum outras possibilidades. Né? Por exemplo, meus alunos de pós-graduação andei discutindo sobre alguma possibilidade de judicializar algumas questões. Eu disse a eles, por exemplo, quando vocês assinam o termo de compromisso, que vocês vão ter a bolsa e vão cumprir algumas exigências, entre elas está o fato que você não pode trabalhar e ganhar a bolsa, você tem que se demitir. Né? Eu imagino que é um tipo de contrato que, embora não gere vínculo empregatício, ele gera obrigações de parte a parte. A obrigação é que o governo federal não pode simplesmente dizer, você saiu do seu emprego, você tem filhos, dane-se, eu vou suspender sua bolsa. Não pode. Com relação à universidade, né, eu imagino assim, a situação em que uma empresa que organiza um evento, um show, um jogo de futebol, um espetáculo de rock, essa empresa é obrigada a dar a quem vai lá assistir ao show, ao jogo, condições de higiene, de segurança, ou seja, o governo tem um dever, né, legal até, de dar higiene, segurança, condições de trabalho para estudantes, professores e técnicos. Se ele não dá dinheiro e essas condições não podem ser satisfeitas, ele tem que ser responsabilizado judicialmente por isso. Então, há uma série de outras possibilidades. Né? Como eu disse, eu não descarto greve, é um instrumento legal, legítimo. Né? Agora, eu tenho um pouco de pena de ver a gente desperdiçar uma chance de o governo fazer a greve por nós. O Paulo Riso não está ali, não é questão de terceirizar, não. Mas vai ser muito engraçado uma situação em que a universidade toda vai parar e é porque o governo federal não mandou dinheiro, então não há água, luz, telefone, papel higiênico, material de limpeza, segurança. Então o governo paralisou tudo, não apenas nós. Né? Eu me sentiria muito frustrado se a gente não aproveitasse essa situação. Não vejo nada mal que o PUM seja instado sim a se tornar nosso aliado e faça o que nós queremos e suspenda o calendário acadêmico, por exemplo. Né? Eu não descartaria essas opções paralelas à greve. O que eu acho importante nesse momento é que nós tenhamos unidade. E, no meu modo de entender, essa unidade começou mal quando, na semana passada, na Assembleia Geral da UFSC, eu não vi representantes do Simpufsc nem da UFSC na mesa diretora da Assembleia Geral. O fato de os estudantes decretaram greve, eu acho que prejudica um pouco essa tentativa de uma unidade. Mas é fato, decretaram greve, estão decretando, isso é uma coisa com que nós vamos ter que lidar. Essa unidade vai ter que ser encosturada. Eu acho muito ruim que cada segmento tome suas decisões sem ao menos consultar os outros. É fundamental que a gente leve uma pauta unificada dos três segmentos aqui na UFSC, evidentemente em nível nacional. Ou seja, isso que o colega agora falou há pouco, Samuel, né, no sentido de contarmos com uma interlocução com segmentos de Brasília, segmentos nacionais, que de algum modo deem visibilidade, viabilidade à nossa movimentação local, isso é muito importante. Faz falta realmente que nós tenhamos um diálogo mais intenso, mais frequente e mais próprio com entidades como o ANDES, FASUBRA e vai fora. Obrigado. Professor Nildo Loures. Esse que está do meu lado é o Dr. Prudente, advogado da UFSC. Ele ajuda a
produzir os seus textos legais, por exemplo, o formato da CBLE. Certinho? Bueno, nós vamos precisar de uma assembleia, porque nós vamos precisar de um sindicato mobilizado. Acabou a folga. Bem-vindos ao deserto. São 4 anos no mínimo. Então eu estou aqui já claramente defendendo uma assembleia, que parece que é à disposição de todo mundo. Nós temos que ir com uma assembleia para resgatar o sindicato. E antecipo algo aqui, piores estão os nossos estudantes. Eu estava na assembleia, estão em muito pior condição. Por quê? Porque eles estão num descompasso terrível. Aqui, por um conjunto de circunstâncias locais, se criou uma greve gigantesca que vai parar grande parte da universidade amanhã e será dividida. Mas, além disso, essa greve que está sendo decidida ali, ela tem que decretar e convocar uma greve nacional dos estudantes. E a UNE não está aqui para isso. Vamos colocar claro qual é o assunto. Como o nosso sindicato nacional, Paulo Reis, antes, tampouco está pautando uma greve nacional. Não, pautar não é a discussão em abstrato. É chamar as instâncias do nosso sindicato, chamar todas as universidades e discutir a oportunidade da greve. E mais do que isso, o sindicato tem que dizer, a diretoria nacional do sindicato, como a nossa diretoria, tem que dizer qual é a sua posição. Queremos ou não uma greve nesse momento? Temos capacidade de levantar o Brasil nesse momento ou não temos? Podemos contar com esses reitores que são cúmplices da administração mais rasteira da universidade brasileira ou não? Eu entendo, Alquimar, que o governo já decretou, e para o ano que vem ele já decretou, inclusive, a greve geral, porque 40% do orçamento não vai ter para ninguém, nem para aqueles que não se consideram na vala comum do sofrimento humano, exceto quando vão na psicanálise. Então, o tema aqui é esse, nós temos que fazer essa assembleia. Então, a diretoria está correta, nós temos que fazer essa assembleia, uma assembleia gigantesca, porque amanhã nós já vamos estar com um problema, eu hoje à noite já vou estar com um problema lá, porque metade dos alunos provavelmente vão e outra não. Essa será uma greve dividida dos estudantes. E nós temos uma baita responsabilidade com os estudantes. Não é só na hora de dar o cursinho. Nós temos aqui um compromisso político com a universidade e com a sociedade brasileira. E nós vamos ter que dizer para os estudantes aqui viemos, nós estamos com passivos, os professores. E nós ficamos aqui hibernando durante muito tempo. Os salários estavam bons, Maria. Estava bom o salário, dava para comprar vinho, charuto do banco. Dava. Mas o Brasil estava afundando. A política salarial do Lula era muito boa para nós. E varreu as greves do campo universitário. Mas o Brasil estava afundando. E agora está aí a conta com um proto-fascista e um ultraliberal decretando o fim do Estado brasileiro, privatizando até a Petrobras. Imagina o que eles não vão fazer com a universidade. E um país que exporta minério de ferro e soja não precisa do centro tecnológico, exceto para ser panelinha de carro. Essa que é a questão que está colocada. Então agora nós vamos ter que reencontrar o sindicato, num quadro, concluo com isso, de uma mudança geracional dos professores muito grande. Mas é na marcha que as pessoas, cada geração vai ter que se enfrentar com seus inimigos. Eu acho que a grande questão nossa aqui é recuperar o nosso sindicato, e não me refiro a essa diretoria, mas para tirar o sindicato do provincianismo que ele se encontrou até agora e no isolamento político. Claro que tem que se filiar ao antes, e é claro que o antes tem que ter uma renovação da praxis política, porque aquele velho antes de luta e guerra que nos trouxe até aqui, tampouco nos serve para enfrentar essa barra pesada de Bolsonaro e Paulo Guedes. Boa tarde, eu fui convocada pela fala do Samuel, né? Então acho que, eu penso sempre que essas informações nacionais, elas são acessíveis porque elas estão no site das entidades, né? Então me surpreende que a gente venha para uma assembleia, ou melhor, desculpa, não é assembleia, uma reunião ainda, né? Mas logo estaremos numa assembleia, tenho certeza disso. E a gente não saiba, por exemplo, desculpa, Nildo, que o ANTES está chamando indicativo de greve sim. Inclusive tem rodada de assembleia, já teve
uma primeira, agora está tendo uma segunda, né? O Sinasef está chamando uma greve de 48 horas da educação, a FASUBRA é a que está se movimentando mais tarde. Então, assim, no cenário nacional, existe mobilização e existe movimentação, até porque os motivos que nos afetam são os mesmos que afetam a todos. Né? Então, pensar num momento como esse, e é essa reflexão que eu gostaria de fazer aqui. Eu acho muito interessante, escuto muito os meus colegas quando eles me dizem assim, não é hora para uma greve. Aí eu pergunto, é hora para quê? Porque continuar em sala de aula fazendo o que eu faço, até as coisas se esgotarem, porque não chegou o financiamento, eu acho que deve ser a última saída para nós. Né? Então, eu fico também um pouco incomodada. Eu cheguei aqui na UFSC em 2014, eu faço movimento docente em outras instituições antes de vir para cá. E desde que eu cheguei aqui, eu escuto sempre assim, não, a UFSC é muito atrasada. Sai todo mundo, mas a gente vai depois. Não, a UFSC não, ainda não vai entrar nesse movimento. Pela primeira vez, desde que eu estou aqui, os estudantes saem na frente. E nós estamos lamentando, é isso mesmo? Depois de todo um trabalho de mobilização feito no primeiro semestre, uma comissão unificada que trabalhou com estudantes de pós-graduação, graduação, técnicos, docentes, fazendo debate, fazendo formação. Esse é o resultado do trabalho desse processo de militância. Então não me surpreende que nós estejamos na frente agora. Por quê? Porque nós começamos esse trabalho no início do ano. Nós entendemos o que seria um governo de extrema-direita proto-fascista. Sabemos das dificuldades que temos para fazer o nosso movimento docente nessas novas condições. Agora, se a gente não se liberar das atividades que nos atrolam o cotidiano, dificilmente nós vamos conseguir pensar outras estratégias de fazer alguma alternativa de luta. É nesse sentido que eu conclamo a nossa reflexão. Eu concordo que não dá para fazer a greve como nós vínhamos fazendo. Embora eu quero deixar muito claro que a proposta de greve nunca foi uma proposta de todo mundo ir para casa. Sempre teve grupos que ficaram aqui, fazendo muita atividade. Fazendo muita atividade na UFSC e fora da UFSC. Talvez dessa vez a gente tenha mais pessoas se envolvendo nessa movimentação. O mais importante agora, na minha opinião, é que a gente consiga andar em unidade. E andar em unidade significa perceber que um segmento da nossa instituição, ou melhor, dois, graduados e pós-graduados, já estão em movimento, independente da nossa vontade. Eles já estão em greve. E o que então resta para nós? Qual é o nosso papel nesse momento? Nacionalmente existe uma greve em andamento, sendo construída. Nós vamos atender o chamado nacional, nós vamos debater esse chamado nacional, e aí só mais uma vez, eu já apresentei isso várias vezes já no Conselho de Representantes, eu acho importantíssima a nossa decisão pela filiação nacional. Seja pró-IFES ou seja antes, gente, é um absurdo a gente ser um movimento docente que não negocia com o patrão, que não consegue chegar em Brasília para conversar com quem determina a nossa vida e as nossas políticas. Então eu faço uma solicitação, que se a gente for fazer uma assembleia, que essa pauta também possa estar nessa assembleia para a gente poder encaminhar a consulta e finalmente, estar atrelado nacionalmente a um movimento sério. Obrigada. Olá a todos e todas. Então, eu entendo que a gente tem que chamar urgentemente a Assembleia. Eu esperava que isso fosse chamado essa semana, na verdade. Entendo os propósitos burocráticos, mas é o caso da Assembleia já há um bom tempo. Entendo que a gente deve, justamente, de cara, se associar de alguma forma ao movimento nacional. Não precisamos já se filiar a um sindicato ou outro para se associar à luta nacional. Sem a luta nacional não serve de nada. Nós não estamos discutindo uma questão local. Nós estamos discutindo uma questão nacional da Universidade Federal, da Universidade Pública e das condições de trabalho que interessam ao nosso sindicato. É para isso que nós temos sindicato. Então, eu entendo, sou dessa posição também, que deveríamos forçar o Conselho e o Reitor a declararem a impossibilidade de continuação das atividades, declararem publicamente isso,
não ficarem dizendo que talvez, pode ser, vamos cortar o RU, vamos cortar a luz da biblioteca. Isso não, gente. O reitor e o conselho universitário têm que declarar que não tem verba para continuar as atividades, sobretudo de sala de aula. Felizmente, os estudantes já decidiram isso para nós, mas nós não podemos ficar baixando a cabeça e se escondendo nos corredores. Eu quero estar em sala de aula, eu sou defensor de que eu não abandono a sala de aula e não fecho a sala de aula. Nunca fechei nessa universidade. Já vi muita gente fechar, mas eu nunca fechei. Mas a situação agora exige que a gente mude de tática. E uma mudança de tática é tomar uma decisão a sério. O barco está afundando, já afundou na verdade, e nós vamos fazer o quê? Eu não sou pela greve, mas talvez seja a única saída que nós tenhamos digna é entrar em greve imediatamente. Obrigado. Professora Maria. Boa tarde. Meu nome é Marília, eu sou aqui professora do CCE também. Oi? Aproxima o microfone. Poderia falar assim, mas não. Tá. Eu sou professora do CCE também. Eu acho que a gente tem duas questões que seria importante talvez esclarecer. Pelo que eu vi de algumas falas aqui, não ficou muito claro que, por exemplo, a Assembleia Universitária da segunda passada foi convocada pelo reitor. E depois uma reunião, né, massiva, quem não estava, tinha 7.000 pessoas na segunda-feira e aproximadamente umas 5.000 acompanhando os movimentos reais. Quando a gente fala de movimento concreto, real, a gente está falando de um grande número da nossa comunidade universitária. Então, não é a greve dos alunos como era antigamente, porque nada é como era antigamente. A gente tem uma situação, uma mudança de situação qualitativa no Brasil do ano passado para esse ano. A gente está enfrentando ataques numa outra ordem, mas que não são ataques que começaram ontem. Nenhum desses ataques, nem o processo de privatização da universidade pública no país e no mundo começou ontem e nem na década passada. Eu acho que muita gente aqui talvez só tenha acordado para a luta política agora na situação de professor. Eu não. Eu faço movimento estudantil de luta política desde os 12 anos no partido conhecido como Partido dos Trabalhadores, que foi criado como instrumento da nossa classe. Abandonou essa luta, mas foi criado por nós. Erramos feio por não termos estratégias e táticas claras que não nos levassem a esse buraco que a gente está agora. Mas a gente precisa recriar, nem que seja do aparente zero, porque não é zero, porque eu acho que como muitos aqui, embora não exista doutorado e nem PhD em luta e nem luta de classes, isso a gente aprende fazendo mesmo e tomando na cara das piores formas possíveis, porque isso compromete a nossa vida hoje, mas compromete a vida dos nossos filhos e a vida não do nosso país. Porque o que está acontecendo no Brasil também não é consequência de um movimento nacional, gente. É um movimento real de privatização da vida como um todo, que nas universidades europeias, que aposto que muitos aqui já fizeram pós-doc, doutorado, também é cobrado mensalidade. Então, se a gente falar que a gente vai fazer greve para ir para casa, ou se a gente chamar uma decisão institucional do conselho acadêmico, do reitor, ou seja lá, para parar a universidade, significa a gente não politizar o debate, que é o quê? Eles têm uma saída para a UFSC, eles têm uma saída para todas as universidades públicas do Brasil, é privatizar, como já está fazendo pelas fundações, e que muitos de nós talvez vejam isso como uma possibilidade, porque o discurso individualista, a saída empreendedorista, que é exatamente o que se fala de pragmatismo deste governo, é o pragmatismo de uma classe. O pragmatismo da classe que eu faço parte, porque, infelizmente, né, por vários motivos tenho que vender minha força de trabalho, seja para o Estado brasileiro, seja para um padrão, seja para um discurso qualquer, ou a troco do produto do meu trabalho, essa que eu nasci, o meu pragmatismo é outro. Eu sou totalmente contra a gente perder o debate político que a gente tem que travar, não só aqui, e também a nossa responsabilidade de construir esse movimento com os nossos sindicatos, sim, mas também fazendo parte que isso seja um instrumento vivo, né?
professor Carlos, do campus de Araranguá. Professor Carlos, de Araranguá. Vamos passar para o seguinte e vamos tentar estabelecer um contato, tá bom? Soraya, por favor. Vamos já? Que rápido, né? Pensei que fosse demorar mais, mas eu queria mais no sentido de encaminhar, Bebeto. Acho que todas as falas aqui têm sido unânimes, né? Acho que não tem mais como a diretoria segurar. Tem que ter sim uma assembleia para chamar para discutir, para pautar uma greve geral, e também temos que, essa mesma assembleia tem que encaminhar a discussão e a decisão sobre adesão ou não a qual entidade nacional a PUFES que vai se filiar. Outra coisa, eu queria dizer algo que me deixou com muita tristeza, e eu falei ontem, nós tivemos uma assembleia grande no SED, tinham mais pessoas do que tem aqui agora, nesse momento, inúmeros professores, alunos, técnicos administrativos. Lamentavelmente, foi uma assembleia bonita, que a gente não via há muito tempo. Lamentavelmente, não tinha ninguém da diretoria da PUFES lá. Eu fiquei muito chateada, porque afinal sou filiada nesse sindicato e acho que é esse espaço da assembleia que a gente está discutindo a greve, é o espaço que o sindicato deveria estar. Nem que fosse para discutir, para colocar a sua opinião, para pautar as coisas, assim como os outros docentes estavam ali pautando também, tá? Mas acho que agora é no sentido de encaminhar. Nós temos que a assembleia para discutir a greve e a filiação na entidade nacional. Dois esclarecimentos. Não fui convidado, nem a diretoria recebeu essa informação do SED. Se alguém aqui pode dar um exemplo, dá licença só um pouquinho, pode dar um exemplo de onde nós fomos convidados e não estivemos presentes, por favor, que levante. Nunca recusamos a nada. Então, desculpa, mas é descabido levantar isso. E o segundo é que eu abri a reunião aqui dizendo que não há nenhum impeditivo, má vontade e problema da diretoria em chamar alguma Assembleia Geral da categoria. Então, desculpa, sua fala, ela peca pela informação. E aí, professor Eduardo. Vamos tentar ver aqui se conseguimos. Professor Carlos de Araranguá. Bernardo, estamos ouvindo? Vocês estão ouvindo? Agora sim. Procura falar mais perto do microfone que o professor Carlos vai conseguir ser ouvido. Pode falar, professor Carlos. Pode falar, pode falar, continua. Tá legal, então. Boa tarde, a todos e todas. Eu me chamo Carlos Garcia, diretor de professores e discentes também em Araranguá. Acho importante colocar um olhar sobre descentralizado, vamos dizer assim, aspas. Eu queria propor já te passo a palavra aqui, eu acabei de receber a informação que foram liberados 7% do orçamento de custeio para a UFSC, que envolve 10 milhões de reais. Boa tarde a todas e todos.
começar fazendo um pequeno comercial, pedir para os colegas que ainda não responderam a pesquisa da PUSC, responderem especialmente do CCS, do CDS e do CFM, onde ainda não atingimos a amostra necessária para ter representatividade estatística à pesquisa. Bem, sobre o momento, acho que nós estamos atravessando um momento bastante grave, bastante diferente de tudo que nós passamos. Eu estou aqui na UFSC desde 1982, sou testemunha, né, da diferença que nossas greves, eu participei de uma dúzia delas, fizeram para que a gente tivesse a UFSC de pé como temos hoje e a nossa carreira de pé como temos hoje. No entanto, hoje nós estamos vivendo uma situação um pouco diferente. Primeiro, por termos um governo que não abre nenhuma forma de interlocução, um governo que não quer diálogo com as universidades. Segundo lugar, por nós estarmos perdendo a batalha da opinião pública. Pela primeira vez, desde que eu ingressei na UFSC, a UFSC está sendo difamada pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, e nós não estamos conseguindo responder à altura. Então, é muito importante que a gente pense no que vai fazer e no impacto que isso vai ter na opinião pública. É muito importante pensarmos estratégias de luta que nos aproximem da sociedade e não nos isolem mais ainda. Essas questões têm que ser avaliadas seriamente, porque senão nós vamos conduzir o nosso movimento à derrota e, em consequência, as universidades públicas à destruição, como pretende esse governo. Outra questão fundamental, vi vários professores aqui falarem em unidade. Também vi vários deles na nossa última assembleia saírem no meio da assembleia para fazer uma assembleia paralela, de um sindicato paralelo que está sabotando o nosso sindicato. Esses vários professores que hoje convocaram outra assembleia, está convocada na página da UFSC para 5 horas da tarde, e aí vão falar em nome dos professores da UFSC, independente do que vocês acham, e vão dizer que os professores da UFSC decidiram tal e tal coisa. Isso é dividir o movimento. É muito cinismo falar em unidade quando está dividindo o movimento docente, quando está enfraquecendo o nosso sindicato, no momento que nós mais precisamos de unidade e de força e de respeito. Como queremos ser respeitados, como queremos respeitar as demais categorias se não respeitamos a própria categoria, se não respeitamos o nosso sindicato? Então, pessoal, vamos parar de cinismo, vamos pensar em fazer esse movimento avançar, em primeiro lugar, respeitando a vontade da maioria, respeitando as deliberações do sindicato, respeitando o momento também. Eu acho que, em relação à greve, a gente tem que caminhar com isso, tem que construir isso, mas também temos que pensar na nossa responsabilidade, não só diante dos estudantes. Nossa responsabilidade como professores diante dos estudantes não é ir atrás do que eles decidiram, ainda mais do que eles decidiram, excluindo a PUSC da mesa, com o apoio de uma parcela de professores que fazem assembleias paralelas. Nós não podemos simplesmente... Opa, acabou o meu tempo, desculpa, depois eu te falo mais. Obrigado. Vamos estar no segundo microfone. Então. É o professor Calil de Joinville. Vamos tentar novamente aí. Professor Calil, Joinville. É o Calil ou o Eduardo? É o professor Eduardo. Eduardo, é contigo? Estou me ouvindo? Espera um pouquinho. Tenta falar mais próximo aí do computador. Isso. Vamos lá. Sim, pode falar. Alô, está me ouvindo? Sim, Eduardo, pode falar. Meu nome é Eduardo. Na UFSC de Joinville desde 2010. E eu gostaria de discordar veementemente do possível encaminhamento com relação à greve. E eu quero explicar por quê e qual tipo de ação eu acho que poderia ser efetivo. Se a gente olhar um pouquinho para o passado recente da história política de Florianópolis, a gente vai se deparar com o movimento passe livre. O movimento passe livre ele foi feito por secundaristas que não declararam. Roberto, só um pouquinho. Eu vou fazer uma sugestão que a gente abra mais uma rodada de 10 inscrições e depois
depois avalie os encaminhamentos, e daí a gente vê se é preciso uma nova rodada de discussão ou só de encaminhamentos, tá bom? Tá aqui, Roberto, pega aqui. Boa tarde à mesa, boa tarde a todas e a todos. Sou o professor Roberto do CCS. Primeiro, é uma satisfação estar voltando a uma assembleia da PUFSC depois de 11 anos. Eu fazia parte da diretoria quando rachamos em sindicatos, então eu estou me refiliando, né, à PUFSC, assim como vários outros colegas. É uma satisfação ver tanta gente da saúde aqui, né, que nessa assembleia. Aliás, só um pouquinho de informe, né, dos nossos 6 cursos da saúde, 5 deliberaram por greve, e a medicina fez uma assembleia muito concorrida ontem à noite, e eles porque eles precisam de 2/3 para deliberar a greve, faltaram 14 votos, de um universo de 270 votantes. Bom, eu estou aqui para entregar um abaixo-assinado com mais de 170 assinaturas. Pelo Estatuto da PUFSC, precisaríamos de 147, portanto, a partir dessa entrega, a diretoria tem que convocar uma Assembleia Geral. Esse é um ato político, simbólico, e eu não tenho dúvida que a diretoria está numa situação delicada. Né, a falta de hegemonia no movimento é evidente, né, a falta de indicação de greve também não diria que é evidente, mas deixa qualquer diretoria com essa dúvida. Então acho que esse ato político, mais do que pressionar a diretoria, é apoiar a diretoria, apoiar todos nós. Né, eu acho que muitos aqui que têm fala, como a gente ouviu agora o professor Joinville, contra a greve, acho que tem 2 visões aí. O que é greve? Né? Então, também aproveitando a provocação do colega Samuel, que eu conheço muito bem, e sei quando ele fala aparentemente contra a greve, ele tá pensando da mesma forma que eu penso, que se for para fazer uma greve do modelo antigo, se eu fosse bolsonarista, eu ia adorar. Né? Porque a greve do modelo antigo, diante da praxis desse governo, vai ser tudo o que eles querem para entrar com o futuro e já nesse ano. Agora, também não fazer nada. Eu vejo que em novembro o nosso conselho universitário já vai estar votando a adesão ao Futurice. Então, o que a gente tem que fazer? Uma greve diferente, uma greve com ocupação. E aí os estudantes acham que ocupação é ficar só acampado sem fazer nada dentro da UFSC. Também não. Ocupação para não fechar sala de aula, não para dar aula, para concluirmos as nossas atividades acadêmicas, mas para ressignificarmos todas as nossas atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão, todas elas. Nós precisamos, cada um de nós tem perfeitamente condição para fazer uma agenda muito maior do que nós temos atualmente. A gente pode ocupar todos os espaços públicos de dentro do campus e de fora do campus. Nós temos condições de ocupar toda a cidade com atividades da UFSC. Qual governo vai suportar isso? Ninguém, nenhum. Então, basta que a gente pense greve como isso, como trabalho, como atividade de extensão, divulgação de pesquisa, como atividade de ensino, aulas públicas, né, que eu acho que temos aí sim condições de vencer esse e qualquer outro governo, porque já foi provado que a sociedade ainda defende a educação. Com todo o problema que nós temos na nossa sociedade, ela ainda defende a educação. Obrigado. Depois o professor Henrique Fim, Calil de Joinville e o professor Bebeto para se inscrever. Boa tarde, professor Selton, do curso de Letras do DLLP. Eu ouvi uma palavra aqui que era intergeracional. Eu só queria primeiramente marcar uma coisa, assim, eu entrei em 2009 nessa instituição e participei dos, vamos chamar de dias de glória do sindicato aqui, quando era estudante, certo? A última greve da qual eu participei nas férias, foi nas férias de julho, certo? Elas duraram 4 meses, com um governo cujo perfil era muito mais favorável e democrático do que esse que nós temos aqui, tá? E
foi um ato de suma vergonha aquela última greve que nós vivemos. Então, digamos, acho muito estranho nós acharmos que podemos assumir de uma hora para outra todo esse protagonismo nacional do sindicato que mal conseguiu ainda se recompor, lamber as feridas, né, perceptível em muitos lugares de anunciação de fala, quanto nós estamos divididos. Certo? É um problema construir essa unidade. Tá? Acho que esse é um dos pontos que tem que ser colocados. Eu vejo com muita urgência isso. Tá? Mas a mais urgência, eu identificaria assim, 3 pontos onde atuar. Talvez a necessidade de responder aos estudantes, porque eles tomaram assim, um protagonismo, e na verdade é um protagonismo, já percebi muito dos olhares, das falas deles, é um protagonismo em busca de tutela, certo? Como se começasse para nós agora guiarmos. Mas a situação que nós temos aqui é muito frágil. Nós entramos, como eu avalio, isso aqui é uma assembleia, e vocês podem ponderar, podem se contrapor a mim, não é necessário concordar com o meu ponto de vista. Tá? Espero que eu esteja errado, longe de mim querer esvaziar o movimento de insurreição. Eu só acho que, diante da circunstância, a necessidade de você pensar muito bem como fazer essa insurreição, e o ponto mais aqui me parece controverso são as estratégias pelas quais você pode promover isso. Veja, a greve tradicional, que me parece que não é alguma coisa, até as outras, inclusive tentar por instâncias institucionais, por um leque mais diversificado, né, de ações que foram propostas aqui. Tá? Então, se convocaria a Assembleia, eu penso que isso tem a sua importância, certo? E isso deve ser feito, então, do ponto de vista de repensar uma certa unidade aqui, sindical. Na CC, acho que muita gente vai ter que engolir sapo, não sei como é que é. Isso é uma história antes de mim, vocês entendem? Tá? Mas é necessário, nós vamos para frente com isso. E outra coisa que daí eu acho muito complicado, e isso deve ser estudado assim, é como você vai reverter a opinião pública. Não é um movimento que a gente vai fazer uma greve de um lado de outro, e nós que somos odiados vamos ser amados. Vejo essa possibilidade assim. Isso deve ser muito bem calculado, pensado, tá? E concordo, não acho que uma atitude que a gente tivesse responder imediatamente, porque um setor tomou a posição, nós devêssemos automaticamente ir. Tá? Eu acho que isso pode ser um pouco suicida. Tenho um certo receio disso. Tá? Enfim, as minhas colocações são muito assim, de fazer uma certa reflexão sobre todas as falas, né? E pensar como é que nós podemos, isso acho que demanda muito tempo, reconquistar a opinião pública a nosso favor. Se a gente não tiver ela, os movimentos vitoriosos lá atrás tinham a opinião pública a favor. Se não tinham, não se compara hoje. Tá? O movimento é muito desfavorável. Boa tarde a todos. Eu mandei um texto para um grupo de WhatsApp dos professores do meu curso, que é o curso de cinema. Vai mais ou menos na direção que o professor Eduardo falou na sua intervenção. A gente está vivendo um momento que nunca existiu antes. Todos esses movimentos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né, no sentido de retrocesso civilizatório, e que por falta de termos melhor a gente tem classificado como de direita, são promovidos por um núcleo de distópicos, né, distópicos que levaram ao golpe do impedimento da Dilma, a prisão do Lula, a distribuição da possibilidade de existir um país chamado Brasil. Não é o Bolsonaro, ele, o Weintraub, o Heleno, o Moro, o Dallagnol, o Cunha, Temer, são os idiotas, né, sem dúvida, idiotas ambiciosos, bárbaros. São a interface desses distópicos que têm à mão, os distópicos, recursos extremamente sofisticados, né, de controle social como nunca existiu antes na história da humanidade. Algo extremamente sofisticado que provocou as primaveras nos ex-países da União Soviética, as primaveras árabes, a destruição da Líbia, o golpe de Estado da Ucrânia, a guerra na Síria, as interferências na Argentina, Paraguai, Honduras, Brasil, e por aí vai. Aos irmãos Koch, um deles morreu recentemente, o George Soros, as Open Societies, mundo afora, patrocinadas por eles. Eles estruturam, direcionam e financiam. Eles dominam o Facebook, o Google, eles sabem quem nós somos. Eles sabem quem eu sou, cada um de nós, né? Que a gente não pode ser ingênuo em relação ao discurso deles.
ou pelo menos deveria ter capacidade de crítica em relação a isso, sobre as estratégias discursivas do mainstream, que é a principal interface deles. Vitoriosamente associaram qualquer avanço civilizatório à disruptura, ameaça, violência. Por exemplo, conseguiram transformar uma disciplina acadêmica, gênero, em algo perigoso, ameaçador. Esse mainstream tem feito uma campanha que já existe há pelo menos 15 anos contra as universidades públicas, o que ultimamente tem se acirrado mais. As campanhas têm passado a ideia de que nas IFES há um bando de desocupados, marotos, petralhas, sei lá, professores corruptos que ganham salários astronômicos, onde há orgias, queima de patrimônio público. É nesse contexto que acontece o corte de recursos das universidades federais, o que é plenamente justificado pelo que circula nas redes sociais. Nesse ambiente distópico, a palavra greve é altamente negativa, associada à baderna, à balbúrdia, uma palavra que eles gostam, desordem, malandragem, ou seja, declarar uma greve agora é fazer tudo que o campo da barbárie quer que façamos. E a declaração de greve já foi feita. Né? Eu acho que é inevitável, só que vamos ter que ter um cuidado assim extremo, porque está tudo contra nós, na verdade. Sabe? Obrigado. Professor Calil de Joinville. Calil, é contigo. É um posicionamento da instituição em relação ao futuro e contra os cortes. E isso foi, em grande medida, possível porque os estudantes se mobilizaram quando se materializou o corte nas bolsas e, principalmente, no restaurante universitário. Eu tenho percorrido aqui centros, seja para discutir o futuro, fui aos campi, a mobilização dos docentes é muito baixa. Se eu pedisse aqui para levantar a mão, quem é filiado na PUSC, talvez nem todos que estejam aqui dentro são filiados na PUSC. Na verdade, alguns já colocaram, a política foi sendo terceirizada pelos diferentes fatores, comodismo com a situação anterior, que estava mais ou menos tudo bem garantido, correção salarial, financiamento da pesquisa, e o individualismo tomou conta de todos nós. Então, chegar a esse processo de mobilização foi... todo mundo se perguntava na diretoria, quem participava das assembleias, das reuniões, o que está faltando para o pessoal acordar? Né? E agora parece que o pessoal acordou, uma parte dos docentes acordaram. E os problemas não são só os atuais. Tem aí o orçamento do próximo ano, a UFSC tem 40% de corte. O desmonte da ciência e tecnologia é evidente. Se não houver pressão, pelo menos da universidade e de todas as pessoas que se envolvem com a produção científica, na pós-graduação, etc., etc., esse governo não está nem aí, porque seu projeto é desmontar mesmo as estruturas do Estado, diminuir o tamanho da máquina pública, cortar gastos. O problema é que quando esta massa estudantil acorda, e também um conjunto de colegas que ingressaram na carreira docente acorda, aí a força parece que se dispersa, parece que vai conseguir resolver o problema amanhã, e não é bem assim não. Então ponderar aqui dentro sobre as estratégias de luta, o quando e o como nós vamos lutar, não é jogar para trás, como querem algumas correntes que são espontaneistas ou esquerdistas, que acham que quando as pessoas não pensam iguais a elas, são inimigos delas. Como pensa o nosso mandatário, que não pensa igual a inimigo. Não, aqui é o lugar da ponderação, aqui é o lugar da reflexão. Se alguém tem certeza que nós vamos entrar em greve e sairemos vitoriosos, por favor, que se apresente aqui na frente. Nós vamos com dúvidas, isso não significa que não devemos lutar. A PUSC tem 3.000 filiados, 60% é aposentado, o restante é da ativa. A maioria dos docentes que entraram nessa universidade não estão filiados, nem a PUSC e nem, infelizmente, a um conjunto de pessoas que ainda mantêm uma estrutura que, infelizmente, concorre contra a PUSC, e queremos ver se solucionamos esse problema. O fato é que nós temos que sim oferecer, eu sou a favor da Assembleia Geral,
sou a favor, não precisa vir com abaixo-assinado, ainda que ele seja importante, ele reforça esta reunião e a posição da diretoria, mas veja, conseguir lá 700 votos, que é o quórum, que isso é estatutário, e a maioria deles a favor da greve, ou de alguma forma de paralisação, significa engajamento político da categoria para convencer nossos pares, que unanimidade nós não vamos ter. Nós vamos para a luta e temos problemas internos, além do problema nacional, que não é um problema da PUFSC estar afiliada ou não, que acho que isso é importante, mas isso não impede da PUFSC atuar. Nem no PROIFTS e nem no antes a PUFSC será recusada a dialogar. Isso não é um problema, ainda que nós precisamos resolver isso. O problema é que o MEC sabe jogar, deu 7%, são 10 milhões de reais, para dar mais fôlego. O RU está aberto. Essa estudantada, que ficou 10 mil de fora das refeições do RU, não tem o mesmo ímpeto à luta. É um processo de convencimento. Todos nós somos chamados a trabalhar para colocar voto na urna, para prevalecer, se for a vontade da categoria, de fazer uma greve. E nós vamos ter que dar conta da nossa fragilidade. É uma greve isolada, e uma greve isolada significa descompasso, é mais tempo de greve, um governo que vai cortar salário, se alguém tem dúvida, estão dispostos a perder o salário, então vamos à greve. A diretoria do sindicato não está adequada. Se paira alguma dúvida, vamos remover essa dúvida. Não tem nenhuma dúvida por parte da diretoria do sindicato que os problemas existem, são gravíssimos, como nunca vivemos dentro dessa universidade. Tem professores aqui tão velhos, não, mas experientes como eu, certo? Que eu entrei aqui no primeiro dia como funcionário da universidade, né, me filiei à PUFSC e participei do Comando Nacional de Greve. Então nós sabemos a dificuldade de construir greve, em particular desse governo que está pouco se lixando conosco, pelo contrário, e quer destruir a universidade pública e outras coisas. Então a batalha é grande. Agora, nós não vamos sair aqui votando greve, mas a Assembleia vai existir. Eu quero saber a disposição de vocês todos aqui, de construir junto a seus pares um convencimento que diga, esta é a forma de luta e nós vamos até o final. Porque caso contrário, é melhor a gente pensar se o instrumento é esse. Portanto, até a data de uma Assembleia, a forma como a gente convoca, é importante. A categoria tem que refletir sobre isso. E isso não significa, eu termino minha fala, em nenhum recuo no reconhecimento que o problema é grave e que nós devemos lutar. Se nós não lutarmos, ficaremos sem emprego. Porque é isso que está no Congresso Nacional. Uma PEC para cortar salário e reduzir postos de trabalho. O saco de maldades é grande. Eles não estão brincando. Agora, para alguns colegas nossos, parece que algum salvador vai resolver os nossos problemas. Então, a minha fala é de ponderação, mas ao mesmo tempo dizer o que a categoria decidir, a diretoria vai encaminhar, custe o que custar. É isso. Professor João Matheus, de Araranguá. Alô? Me escutam? Não? Sim, sim. João. Pode falar, João. Me escutam? Sim, sim. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu acho que nesse momento a gente precisa fazer uma análise muito tranquila da situação atual, que embora grave, exige da gente um certo sangue de barata, na verdade. É um imperativo da realidade que hoje os estudantes de mais de 50 cursos, mais de 60 cursos dessa universidade estão parados. Se não há estudante em sala de aula, não há professor para dar aula, na verdade. Isso a gente tem que tentar entender, pensando qual é a responsabilidade tanto do sindicato, da PUFSC, quanto da nossa instituição. E por reiteradas vezes veio ao campus da Araranguá e aos outros campos afastados falar da situação grave, da situação crítica que a universidade se encontra,
acontecendo e o que está acontecendo e a realidade que vai fechar a partir de outubro. Né? Então a gente tem que entender que os estudantes eles não foram de graça para a greve. Né? Eles estão fortemente mobilizados numa greve que é diferente, é uma greve ativa. Hoje em Araranguá, os estudantes do curso de medicina estão lá na praça desde as 8 da manhã, conversando e conscientizando a população. Eles já foram para mais de 4 rádios, para a televisão, para informar a população do que está acontecendo e têm sido muito bem recepcionados, se esse é o nosso medo de aderir a uma greve. Pois bem, será mesmo um suicídio da classe docente de uma greve de momento? Ou será um suicídio assistido se nós pararmos nos nossos departamentos sem fazer nada? Nós temos o apoio dos estudantes, que são protagonistas desse processo de mudança e de transformação dentro da universidade. Hoje não dá para dizer que o professor se aderiu a uma greve está sozinho, porque ele não está. Hoje, o apoio com que dignidade nós vamos sair das nossas casas todos os dias para dar as nossas aulas, sabendo que a universidade brasileira está sendo atacada e paulatinamente destruída? Com que dignidade eu vou à minha sala de aula dar aulas para 3, 4 estudantes que resolveram não aderir à greve? A minha sugestão, então, nesse cenário, é de que a gente paute uma assembleia e que essa assembleia tenha uma pauta muito clara, que é a greve docente na universidade. Não importa se ela é isolada. A verdade é que as universidades brasileiras estão, desde janeiro, extremamente mobilizadas. Não é porque um conjunto de professores ou porque um sindicato ou outro não está mobilizado que os docentes não estão mobilizados nas suas mais diferentes tarefas. Então é preciso ressaltar que nós não estamos sozinhos, a população tem sido muito receptiva com os estudantes na rua, eles têm sido muito claros de que esse governo escolheu pelo obscurantismo, por um caráter anticientífico, né? E resolveu destruir a universidade como tarefa ideológica do seu governo. Então não é uma questão de que temos medo de sair para a rua, temos medo da opinião pública. A opinião pública se constrói e nós temos capacidade de construir. Né? Então eu me pergunto que dignidade a gente tem de continuar como se nada estivesse acontecendo. Né? Porque é uma falácia dizer que nós vamos manter as nossas atividades em sala de aula e ao mesmo tempo manter uma mobilização forte contra esses ataques. Obrigado. Mauro. Não é o Mauro Titão, é outro Mauro. Pessoal, boa tarde a todas e a todos. Bom, acho que bastante contemplado pela fala do colega que me antecedeu. Mas acho que nós vivemos, e isso não é segredo para ninguém, universidades sitiadas praticamente desde janeiro. Existe um movimento de estrangulamento que é evidente para a sociedade está atenta a isso. Então nós precisamos tomar algumas ações e são essas ações emergenciais. Solicito aqui, portanto, à diretoria que seja encaminhado a todos os cursos de greve uma moção de apoio. Essa moção de apoio é fundamental, ela é pedagógica, nossos alunos estão fazendo um trabalho por nós. Estive com eles esses últimos dias. Temos muito a aprender com a nova geração. O movimento estudantil, que muitos aqui fizeram parte, não morreu, ele se cresceu, ele aprendeu, ele evoluiu. Não sei. O fato é que nós devemos fazer parte, junto com eles, desse processo de reconstrução do significado do que é greve. Greve não é paralisação, não é ficar de pijama, greve é agora e sempre ir para a rua, falar com a comunidade, como os colegas estão reencontrando o significado, portanto, lá em Joinville, lá nos outros campos e aqui na nossa universidade também. Araranguá, perdão. Joinville é ao contrário, é verdade. Mas eu entendo o significado que o colega de Joinville disse. O colega de Joinville, ele não é favorável ao silêncio, ele é favorável
ao movimento, à mobilização. Agora, eu não encontro um outro significado à mobilização que não na greve. Agora, precisamos ressignificar a greve. É muito mais fácil, enquanto classe, ressignificar a greve do que ficar resiliente em nossas salas. Então, encerrando, reforço a solicitação de apoio integral ao movimento estudantil e que essa integração seja urgente do nosso movimento como movimento estudantil. Muito obrigado. Pessoal, estão inscritos ainda 3 pessoas. Depois a gente vai fazer uma síntese dos encaminhamentos e avalia, tá bom? Paulo Riso. Bom, nós, professores das universidades federais, fizemos nossa primeira greve em 1900 e... Ninguém sabe. Todo mundo é novo. 1981. Sabe qual? Não, eu não tinha entrado, entrei em 82. As discussões que nós estamos fazendo nesse momento, quero registrar que são discussões que nós sempre fizemos sobre outras formas de luta, sobre se é o momento ou não da greve. Bom, e nós sempre tivemos a capacidade de discutir isso de forma madura, ponderada, e é o que nós vamos fazer agora. Discutimos como é que constrói, nossas greves sempre foram nacionais, como é que constrói uma greve nacional, nós sempre buscamos construir isso. Não adianta querer enfrentar um governo, uma greve local ou uma greve de curso. Então, nós temos que fazer a discussão. Essa discussão, por exemplo, sobre outras formas de luta, tem o mesmo tempo. Lá no final dos anos 70 já se discutia, 1980 foi 1980, já se discutia outras formas de luta. Bom, e a única forma de luta que os professores conseguiram desenvolver é aquela que os coloca junto. Como essa assembleia que está mostrando, nós precisamos estar juntos. E juntos construir um processo de mobilização. Bom, eu quero informar, deixa eu abrir aqui. Agora o tempo passa, não tem mais tempo. Bom, no dia 12 de setembro vai ter a reunião do setor das federais do antes, que vai discutir a mobilização diante do futuro, e em todos os lugares estão sendo feitas assembleias, discussões para saber se vai ter indicativo de greve, se não vai, como é que vai ser. Bom, então, eu penso que nós estamos num processo de construção que nós já vivemos várias vezes, o processo da construção da mobilização. E esse é o processo que eu acho que está todo mundo a fim de dar curso, ou seja, dar consequência. Vamos aprofundar o debate, vamos discutir com todo mundo e nós estamos tendo uma experiência rica aqui nessa universidade. E eu acho que a administração ajudou um pouco. Ela ajudou no sentido, não que ela tenha feito a mobilização, ela ajudou no sentido que convocou os espaços para debater. Mas ela convocou, eu quero lembrar da fala da ASP, convocou porque tem um processo nessa universidade dos 3 segmentos que vem trabalhando, vem mobilizando. Nós tivemos as mobilizações no semestre passado. Então, eu acho que a gente tem que convocar uma assembleia, tem que debater nas unidades, temos que ser solidários aos estudantes, ao movimento dos estudantes, e com tranquilidade decidir o que é que os professores vão fazer. Se vão parar um
dia, depois vamos reavaliar, se vamos entrar em greve que tem que determinar. O que nós vamos fazer? Vamos amadurecer esse debate. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar fazer. Agora, eu quero registrar que nesses todos os anos, desses 40 anos, se debate outras formas de luta, e na minha opinião, até hoje não se descobriu que forma de luta que substitui a greve. Bom, foram encerradas as inscrições. Vou chamar o professor Moritz. Pediria um pouco de parcimônia na fala dele. A Secretaria-Geral informa que, se alguém quiser esses votos, que está escrito "Eu amo a Universidade Pública", está ali na portaria. Alguém pode ajudá-lo ali no microfone? Segura para ele o microfone. Os mega salários da Globo, pagos por nós, via anúncios do governo, leva fábulas aos cofres da Globo com recursos públicos para mentir, enganar, ludibriar o povo com a mais alta tecnologia de comunicação. William Bonner, um deles, tem salário superior a 500 mil por mês para enganar. Estatizar a Globo seria uma solução de imediato. A Globo, corrupção ao fisco da União, a 650 milhões de dólares. A Globo, também conhecida como a destruidora das famílias brasileiras. O Globo, a fraude da criança esperança. Israel no centro da mídia. Israel judeu maçom. Mata os palestinos, enquanto Israel ataca com tanques blindados, os palestinos se defendem com pedra nas mãos. Banco Santander, banco de judeu maçom dos Estados Unidos e da Espanha. Datena, William Bonner, Jair Bolsonaro, são judeus maçons. Guido Laticínios, digo Guido Manteiga, digo Guido Manteiga, são judeus maçons. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, do Supremo, também são judeus maçons. Vamos salvar a esperança. Professor Mauro Titon e o último, professor Alquimar, e vamos ver os encaminhamentos que foram apresentados. Oi, boa tarde a todos e todas. Queria iniciar dizendo que eu tenho bastante acordo com o que foi anunciado como possibilidade de encaminhamento pelo presidente da PUFSC, porque indica exatamente que o caminho que nós vamos decidir trilhar deve ser decidido coletivamente. E para isso nós precisamos constituir os espaços onde se decide coletivamente, e isso não é competitivo entre espaços diferentes dentro da UFSC, se a ideia é construir a mobilização necessária para a defesa desta universidade que está sendo fortemente atacada. E penso eu que dentro dessa discussão, um elemento que é essencial a gente considerar
é que o governo, ao liberar agora, como foi informado, mais uma gota do orçamento, tem clareza de que o que ele provocou dentro da universidade pública brasileira já está em movimento, que é uma refuncionalização da instituição, uma adequação da universidade funcionando com baixíssimo orçamento, que muito em breve vai nos forçar a achar saídas ainda mais individualizadas do que aquelas que nós já temos operando hoje dentro da universidade. E é exatamente porque ele sabe que isso já funcionou em outro momento que ele utiliza esse instrumento novamente. E ele sabe exatamente quais são os instrumentos que nós temos para reagir a isso. Todos eles, as novas e as velhas formas, surgem da luta. E a luta tem diferentes estágios. E a avaliação que nós vamos fazer nesse próximo período é exatamente em qual estágio nós estamos para dizer qual é o próximo passo a ser dado. Dizer que os professores estão com baixa mobilização não significa que eles vão permanecer nessa baixa mobilização. E o que é que vai fazer com que eles se mobilizem? Eu sempre ouvi, desde a época que eu entrei na universidade como estudante, e constatei, pelo menos nas universidades por onde passei, que uma das coisas que mais mobiliza é quando a gente pauta a greve. Quando a gente pauta a interrupção do trabalho porque não há mais condições de permanecer trabalhando. E me parece que esse é o momento de nós pensarmos quais são as reais condições que nós temos para continuar trabalhando. Eu sou professor num curso que está em greve estudantil. Hoje nós estivemos em sala de aula, o primeiro dia que eu daria aula após a deliberação da greve dos estudantes. Não havia nenhum estudante em sala de aula. A minha categoria tem muitos, a minha categoria docente tem muitos que estão nessa situação. E aí? Qual é a forma que nós vamos enfrentar conjuntamente nesse momento? É criando disputas ao entorno de qual é o aparato nesse momento que vai conduzir a luta. Me parece que essa não é a questão mais sábia. Me parece que todos os aparatos que hoje quiserem mobilizar e indicarem para a luta devem fazê-lo, com toda a força que puderem fazê-lo. Inclusive porque nós temos uma decisão muito séria a ser tomada nessa instituição, que deve ser tomada pelos professores e será tomada pelos professores, com toda a tranquilidade, que é a questão da representação sindical. Isso, nós não devemos ter medo de falar abertamente sobre essas questões, mas nós temos que ter responsabilidade com o que a gente fala e com as acusações que a gente faz, sobretudo num momento como esse. E essa responsabilidade é de quem quer que haja luta para defender de fato a universidade, ou vai buscar um anteparo para manter as coisas paralisadas e diminuir a mobilização. E aí nós temos que ter mais responsabilidade ainda. Tá? Então, o encaminhamento que foi indicado, e que eu concordo e gostaria de reforçar, é que nós temos sim que chamar uma assembleia e que, por fim, nós vamos ter que abrir o debate imediato também de um estatuto que está sendo utilizado constantemente. Está sendo utilizado, não é uma utilização que é feita, que constantemente está colocando a gente numa posição de não poder encaminhar as coisas, porque ele foi construído num outro momento exatamente para amarrar esses processos. E o estatuto é feito por nós que somos sindicalizados na PUFSC. Portanto, compete a nós mudá-lo se ele está interditando a possibilidade de nós fazermos aquilo que o sindicato vai cumprir. Paulo Rios repetiu a fala e me senti autorizado a repetir também. Não vou demorar muito. Parafraseando aquele assessor do Clinton, ele dizia o seguinte: é a política estúpida. Às vezes eu vejo colegas falando contra a greve, como se a greve fosse o objetivo final, fosse a única atividade. Ela é mais uma arma da nossa luta, que é política, sim. E ela é um instrumento como outros. Como eu falei na primeira intervenção minha sobre várias possibilidades, eu me referia a isso. É claro que a gente está enfrentando uma situação inovadora, diferente em vários sentidos, mas muita coisa não muda.
Quando se fala de truculência, não vamos esquecer que o FHC colocou o exército dentro das refinarias em greve de petroleiros. Só que a gente não nos afetou, nós somos universitários, somos petroleiros. A truculência já estava lá. Quando se fala de opinião pública contra nós, em toda a greve, eu já participei em comando de greve algumas vezes, sempre a pauta foi essa. A opinião pública está contra nós, como fazemos para mudar isso? Algumas coisas continuam, quer dizer, a dificuldade se aumenta de um lado, diminui de outro. Há uma novidade também, não é só o governo mais truculento e mais ignorante e mais imbecil. A população de estudantes nas universidades duplicou graças a políticas de inclusão. Eu tenho uma dúvida muito boa que esses estudantes que vêm de classe média baixa e classe baixa, numerosos, que capilaridade eles podem dar à nossa luta, à nossa atividade de greve, se ela assim for decidida. Isso não foi medido ainda. Isso vai ser inédito para nós e para esse governo. A questão eu não gostaria de excluir nenhuma possibilidade de luta política, porque essa é a grande luta, não é pela greve em si. E também o que eu não quero, sinceramente, é me sentir ridículo como um músico da orquestra do Titanic que está tocando seu violino enquanto o navio afunda. Isso não. Bom, eu anotei aqui, pode ser que tenha deixado passar algumas coisas, e penso que chamar uma assembleia é quase uníssono aqui, que devemos chamar, e ela, seja pelo estatuto, seja pelos problemas que enfrentamos, ela tem que decidir alguma coisa, né? Agora o estatuto ele inibe mesmo, o professor Mauro tem toda a razão, o estatuto que ao ser cauteloso, foi cauteloso demais, assim, para dizer o mínimo, né? E nós temos que segui-lo, porque é um sindicato autônomo, não é uma associação, as regras são pré-estabelecidas, e isso pode ser questionado justamente por aqueles que discordam do conteúdo daquilo que vamos decidir. Então nós temos que seguir, certo? Na questão da Assembleia, resta a data e sua pauta. Foi aqui também por mim anotado proposta de suspensão do calendário acadêmico. Como não é atribuição do sindicato, quero crer que a gente possa dialogar com a administração central, que avalie, diante do quadro de paralisação estudantil, né, se tende a crescer em qualidade, número, que se avalie, o Conselho Universitário avalie a suspensão do calendário acadêmico. O professor Carlos Vieira está aqui ainda? Não está, foi ele que apresentou. Associar-se à luta nacional. De algum modo também foi ponderações de vários, uma proposta, por exemplo, do professor Eduardo de Joinville, de a PUFSC estar na condução principal de um fórum nacional em Brasília, independentemente se é na porta do Ministério ou em algum lugar. O fato é que a PUFSC, se for a decisão de greve, que ela promova junto às entidades nacionais, por exemplo, ANDES e PROIFSC. Quero lembrar aqui, fazer um parênteses, que nós tivemos uma votação sobre filiação ou não. E a proposta foi feita em 2 sistemas de votação na mesma célula. E a categoria fez vencer. A primeira proposta é de que nós devemos estabelecer relações políticas com as 2 entidades nacionais. Foi derrotada a proposta que dizia não estabelecer relações. Então, nós temos condição de se relacionar com o PROIFSC e com o ANDES, e ou faremos, e já estamos fazendo. Ficou para trás a decisão em qual das 2 se filiar. E aí, quando ia acontecer isso, estoura a questão do Futuris e, em particular, a decisão sobre o Futuris e, em particular, a questão das verbas. O Conselho de Representantes avaliou que deveria preponderar primeiro um posicionamento sobre essas 2 coisas e depois se retomaria o processo de filiação nacional. Porque também o Estatuto, pessoal, tem
trata diferenciadamente essas duas entidades nacionais. Não é só uma questão política, de qual é melhor, por isso, por aquilo. Tem aspectos jurídicos importantes. Está aqui o advogado. Nós chamamos de reuniões públicas. Sabe quantas pessoas apareceram? 2. Então, claro, quando a água bate naquele lugar, todo mundo se movimenta, mas enquanto não bate, as pessoas terceirizam. Desculpa o desabafo de queixa, não era momento, porque tem que olhar para frente. Então, estou fechando parênteses. Nós temos como se relacionar e devemos nos relacionar nacionalmente para construir um movimento nacional. Os problemas, independentemente da forma que decidimos greve ou não greve, os problemas estão aí, certo? Então, o PROIS não tem indicativo de greve nacional, está ouvindo as suas bases. Do mesmo jeito, o ANTES está ouvindo suas bases e há uma clara indicação de construção de um movimento de resistência. Nós vamos dialogar com eles. Então, acho que esse encaminhamento não precisa ser votado. Me parece que ele é uma compreensão comum e necessária diante dos nossos problemas. Eu anotei aqui a necessidade de reforçar a comissão de mobilização da PUFSC. Nós vamos ter uma assembleia, não só porque temos uma assembleia, mas essa comissão tem que ser reforçada. Eu já passo a palavra, tá aí. Quantas pessoas nós temos na comissão de mobilização? Queria agradecer quem dela participa. 4 pessoas, mais membros da diretoria. Né? Passar no centro para falar sobre futuros, eu particularmente, eu tenho 3 disciplinas, tenho dolo, pós-graduação, tenho um monte de coisa. Eu fui. Mas essa ideia de que a diretoria dá conta, são 7 pessoas, né? E todos eles, na grande maioria, estão aposentados. Então a comissão de mobilização precisa ser reforçada e depois eu vou perguntar quem quer, levanta a mão e a gente vai, na medida do possível, do tempo vago, né, envolver a todos. Uma moção de apoio ao movimento estudantil e suas lutas. Também a diretoria, se quiserem alguém formular, não tem problema, senão a diretoria formula e vai entregar a todos os centros acadêmicos e ao diretório central e também dos campi, como Araranguá, que já está em greve. Eu agora passaria a uma ponderação, antes de passar a palavra à Astra. A questão da data da Assembleia e a forma de convocação. É importante, tá, pessoal? A forma de convocação vai a edital, publicado no jornal ainda, acho que o Bolsonaro já nos expôs. Mas ele é público e aquela forma ela é estruturadora da dinâmica da Assembleia, tá? A data, nós temos que considerar que quando nós publicamos em edital, são 2 dias ou 3 dias? 3 dias para que ocorra a Assembleia de discussão, que pode ser a tarde toda, e na Assembleia de discussão há possibilidade de se votar coisas que especifiquem melhor aquilo que o edital disse quando foi publicado. Por exemplo, aqui com a ajuda do Prudente, do advogado, nós fizemos uma redação provisória, mas é mais ou menos isso. O espírito é esse. Nós temos que olhar para o artigo 19, letra D. A PUFSC sindical, nos termos produzidos em seus estatutos, no artigo 15 e 19, no artigo 19, vem convocar a realização da Assembleia Geral Extraordinária para o dia X, com a finalidade de decidir sobre a deflagração ou não de greve na UFSC. E aqui nós temos que ainda ter certeza se é possível adicionar ou outras formas de luta. Ok? E aí na Assembleia de discussão é que se formata a cédula eletrônica, só votam os filiados, no site da PUFSC, por até 3 dias, pode ser menos, não mais. O quórum é de 25% da categoria, dos de 2.700 e pouco, porque os... Não, mas tem
tem os aposentados e tem os pensionistas não votam, tá? Por isso que o quórum é menor do que o total de filiados, tá bom? O número de eleitores. Então, seria esse o edital, e esta é a forma que o Estatuto prevê. Sugestões de data, lembrando que são 3 dias para o edital, portanto, quarta, quinta e sexta. Então, aqui, tá, eu chamaria a atenção para uma coisa na segunda-feira, que vale a pena nós pensarmos. Tá? Segunda-feira tem na Assembleia Legislativa do Estado uma sessão da Comissão de Educação, que nós temos, o papel é essencial. Foram feitos convites para os parlamentares federais catarinenses. Então seria um momento de diálogo, poderia concorrer com a nossa Assembleia. A Assembleia para sexta, na segunda, então tem uma sugestão aqui de sexta e outra de terça, da próxima semana. Nós vamos votar simbolicamente como indicativo, tá bom? É uma audiência. Ingrid, Asta. Zé, eu só queria deixar registrado para os estudantes, boa tarde, professores e professoras, que a fala foi negada para os estudantes. Não, não foi, querido. Eu pedi a fala e não foi permitido. Os estudantes tiveram aqui a palavra no início, querido. Não, eu só queria deixar registrado. Eu queria falar, Bebeto, você é professor do SED, não é? Você é professor do SED. Todo mundo recebeu a convocatória para a Assembleia do SED, então provavelmente o senhor deve ter recebido também. Mas é como professor ou como presidente da PUFSC, querido? Não confunda, eu não venho fazer esse tipo de intervenção aqui que é de divisão. É de divisão. De divisão? É verdade, querido. Você é acirrar os ânimos, assim. Mas é verdade. É verdade. Eu não fui convidado como presidente da PUFSC, nem jamais me negaria, não tem motivo para isso. Que conversa é essa? Não é um problema de não falar, isso é outra coisa. Falar é outra coisa. Estou falando do tipo de acusação que é feita à minha pessoa. Só isso, certo? É isso. Os estudantes tiveram voz aqui, foram convidados para estar aqui, diferentemente, pessoal, da PUFSC, que foi negada a palavra numa assembleia, uma Assembleia Geral Universitária, na qual a PUFSC teve um papel fundamental no Conselho Universitário para que se realizasse a Assembleia. As pessoas esquecem as coisas. Você está retrucando, então? Não, não estou retrucando. Não estou retrucando. A fala certo? não foi negada. Não foi negada. Na mesa. A fala estava livre para todo mundo falar. Não, não. Isso aqui é uma reunião de professores. Foi concedida a palavra. Pois é, mas veja bem, no final de uma reunião que conduz, certo, a um caminho que é de aproximação com os movimentos, vem uma fala descontextualizada, acusatória. É isso, hein? Pronto. A discussão é 2 datas, certo? Que tem sobre a mesa. Por favor. Sobre a pauta agora? Não, sobre a data. Sobre a pauta. Vamos colocar isso. Pronto. Tem uma proposta de sexta-feira e terça. Desculpa aqui, eu tenho que me recompor um pouco, tá? Tenho que me recompor da informação, porque o Prudente está dizendo que sexta-feira não dá. Não dá 3 dias. Não dá 3 dias. Tem que contar sexta. Então hoje tu não publica. Não dá tempo. Isso. Ok, eu tenho que me guiar aqui pelo advogado, porque qualquer impugnação
inviabiliza tudo, tá bom? Então, segunda-feira eu fiz essa ponderação. Há quem mantenha segunda-feira. Que horas é a audiência pública? Às 14 horas. Podemos fazer de manhã? Eu só recolho, né? Querem manter segunda-feira de manhã? Terça-feira, de manhã ou de tarde? Lembrem sempre que nós temos que ir atrás do local, né? Aqui na UFSC é um problemaço. Então vamos tomar como indicativo, eu vou usar dizer terça à tarde, 14 horas. Ok? Pode ser? Tá. Há necessidade de votar? Não. Paulo? Tenta marcar no maior espaço que nós temos. Claro. Volta. Então, só uma ponderação sobre a pauta. Se você puder confirmar o ponto, como foi redigido, por favor. Mauro, a ideia é a seguinte, o ponto é deflagração ou não de greve na UFSC. Porque se você deflagra a greve é, vamos dizer assim, um objetivo maior, é um ato mais potente. Se você não delibera a greve, aí sim pode constar no processo do método de aprovação outras formas de luta, tá ok? É mais ou menos a ideia. Porque o ponto que o Estatuto coloca para a deliberação é decidir sobre greve na Universidade Federal de Santa Catarina por tempo determinado ou não. Tá? Essa é o que o Estatuto dispõe no artigo 19 entender. Ok, obrigado. Penso que seria importante sair no edital informes, que a gente iniciasse com informes e convidar as outras entidades para que prestem informes. E penso que seria muito importante ter um ponto de análise de conjuntura. E aí eu não sei se a compreensão, por isso que estou pedindo esclarecimento, se a compreensão é que se faça isso num ponto em separado ou se foi que já será feito para o encaminhamento do ponto de flagração ou não a avaliação da conjuntura. Por isso que eu inscrevi, se puder esclarecer, eu agradeço. Está incorporado. Ok, obrigado. Na Assembleia de Discussão, desculpa, ver se tem mais alguma coisa. Moção, comissão de mobilização, articulação nacional. Já olha você. AGE, suspensão do calendário acadêmico, por proposição, e é isso. Tem mais alguma coisa? Vai ter o quê? É verdade. Vou fazer o seguinte, então. Vou tomar como indicativo terça tarde. Nós vamos ver sobre a questão do CUM, do espaço físico, e vamos tomar como segunda sugestão, se não puder na terça, fazemos na segunda, como está sugerindo a professora. Ok? Uma certa flexibilidade aqui, tá? Veja como somos difíceis. Tem muitas variáveis. O importante, pessoal, eu queria que vocês nos ajudassem. Nós vamos fazer essa assembleia. Essa assembleia é no começo da semana que vem. Nós vamos trabalhar com o problema de espaço, vamos trabalhar com o Conselho Universitário. Então, se puder fazermos na terça. Se não puder, vamos fazer na segunda. Certo? A votação. Se a gente vai na segunda-feira falar com os parlamentares, por que a gente já não leva a posição dos docentes da UFSC para eles? Exatamente. Veja bem, eu estava propondo e todo mundo estava concordando. Sim, eu tinha dito terça-feira. Não há problema, não, o time. Sim, então abre para votação. Isso. Então tem mais alguma data que estão propondo? Não? Segunda de manhã ou terça à tarde? Ok? Eu
adiantar terça tarde, gente. Veja bem, se eu colocar aqui em votação, vamos ter 3 propostas, tá bom? E eu vou colocar. Tá vendo? Proposta 1, segunda, Luiz. Segunda de manhã, terça de manhã ou terça tarde. Ok? Proposta 1, segunda de manhã, levanta a mão. Já venceu, né? Em todo caso, terça pela manhã. Ok? Terça à tarde. Ok, segunda pela manhã. Mais algum encaminhamento? Daí vamos encerrar a reunião. O chamado geral para já vou falar disso, obrigado. E também a comissão de mobilização. Diga. Pessoal, eu não sei bem como encaminhar isso, mas desde a primeira fala aqui até a última, várias falas, teve a questão da forma de greve. Então, não sei como encaminhar isso, seria interessante se tivesse alguma sugestão para até, inclusive, colocar na pauta. Não sei se isso é possível, mas eu acho que várias falas aqui, inclusive a minha, que... Tudo bem. Se todos consideram isso, eu fico inquieto, porque dependendo da forma de greve, eu voto contra a greve. Eu vejo muita gente assim, né? Então, acho que isso tem que estar na mente de todos. Se for, aí eu, assim como encaminhamento, antigamente tinha muito peso os artigos que a gente escrevia no jornal da PUFSC, né? Se a gente pudesse colocar lá, a PUFSC colocar na página, né, esse tema, até a Assembleia seria muito bom que todos pudessem contribuir nessa discussão. Esclarecimento, né? Manda que a PUFSC é um sindicato professor da Universidade Federal de Santa Catarina. O que faz com a Fronteira Sul para mobilizado? A gente nem falou nela aqui hoje. Devia ter falado mesmo. O professor Alquimar lembra da Fronteira Sul e já vou dar um informe, tá? Me deixa só concluir. Um pouquinho de paciência, mais 5 minutos a gente termina, tá bom? Pessoal, antes da desmobilização, é um apelo a todos os docentes. Obrigado. É isso aí, colegas, isso aí. Não haverá desmobilização jamais. Agora, é importantíssimo que cada um dos centros, por exemplo, sensibilize os chefes, coordenadores de curso, para que não exista represália aos alunos que estão em greve. Isso está havendo, pessoal. Está havendo coação, está havendo ameaças de docentes que têm um entendimento diferente dos determinados cursos, para que os alunos, por exemplo, façam provas amanhã de manhã. Isso está acontecendo na biologia. Professores do CFM estão dizendo que vai ter prova amanhã de manhã, sendo que tem uma categoria que decidiu, numa assembleia histórica, por unanimidade, a paralisação. Então é fundamental, eu vou estar saindo daqui, vou estar indo no meu centro, para falar com o diretor do CFM, para que isso não aconteça, porque parece que não foi possível o diálogo entre o docente e os alunos. Então, se temos aqui docentes do CFM, que sensibilize esses colegas, porque nós temos aqui vivendo um problema pedagógico seríssimo e ético. Então, vamos conversar com os nossos colegas para que isso não aconteça, porque nós construamos uma unidade. O professor Romeu, da diretoria, está aqui? Levante a mão quem quer e pode participar da comissão de mobilização da PUFSC. Tu já está 2 vezes. É aqui ela do CR? Já está também. Por favor, eles pegar, passar o nome das pessoas, o endereço. Olha, quando a gente marca, vem quem pode, no horário que der, mas é sempre bom que tem um grupo de mobilização, tá bom? Bom, sobre a Fronteira Sul, e o último ponto, é o seguinte. Nós temos 3 filiados lá na Fronteira Sul.
A PUFSC foi falado agora há pouco, é o sindicato dos professores das universidades públicas federais de Santa Catarina. Então, a área de abrangência legal da PUFSC também envolve o campus de Chapecó, da fronteira sul, e só. Nós temos 3 filiados lá. Quando aconteceu o problema desta nomeação, eu entrei em contato imediatamente com as lideranças sindicais daquela outra parte, dos outros campi, e coloquei à disposição imediatamente toda a estrutura jurídica e financeira da PUFSC. Tiramos uma nota que foi enviada ao pessoal da fronteira sul. Nós financiamos um ônibus a pedido dos nossos 3 filiados de Chapecó, por uma reunião que está acontecendo hoje, uma audiência pública de conciliação na Justiça Federal, que o Dr. Prudente vai dar esta informação. Até porque tem uma outra informação complementar. A gente fundou a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que tem ocupado um papel bastante expressivo, talvez muita gente esteja acompanhando. E lá em Chapecó nós criamos a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, seccional regional lá de Chapecó. E os companheiros de Chapecó estão acompanhando a audiência pública que está sendo transmitida via YouTube pela juíza, audiência que trata da reintegração de posse. E os nossos colegas da BJD estão participando da audiência através da Amicus Curiae, que é Amigos da Corte, né, designado pelos aqueles que estão sustentando então a tomada da universidade, tá? Essa audiência, quando dessa semana participou, foi lá a juíza, foi o Ministério Público e foi a Polícia Federal para dialogar. E a partir disso a BJD assumiu então a representatividade, e essa audiência daqui a pouco a gente vai ter os resultados, mas ela está se conduzindo e de fato o processo de luta está sendo acompanhado, inclusive então por nós que fazemos parte da BJD. Alguém deseja colocar mais alguma coisa? Senão nós encerramos a reunião. Desculpa. Sim, na primeira etapa, sim, eles podem participar da discussão, só não terão acesso à urna. Sim, o convite é a filiação. Podem participar dessa primeira etapa de discussão, só não podem votar porque não tem cadastro no sistema, porque não são filiados. Bebeto, eu acho que é preciso abrir uma campanha grande de filiação nessa retomada do sindicato, finalmente está pautando a discussão política, e que a gente convoque os ofícios dos nossos colegas, tendo em vista inclusive a mudança desse regimento, porque não é possível continuar funcionando desse jeito. Concordo completamente com essa observação da professora Juraci, que filie-se a PUFSC, né? O convite está feito. Um abraço, obrigado, até a próxima.